Tem uma outra pergunta aqui dizendo o seguinte: eu tenho um paciente com suspeita de doença autoinflamatória, um médico aí perguntando para ver se a gente conseguiria ajudá-lo de alguma maneira a fazer o diagnóstico nessa criança. Então ele pergunta o seguinte: como suspeitar de doença autoinflamatória e quais são os critérios para suspeita dessa situação, né? Muito bem. O primeiro sinal que nós temos de uma doença autoinflamatória é a febre recorrente. Então, se aquele paciente ele costuma ter muita febre, aquela febre se torna recorrente e não melhora, esse seria o primeiro sinal de doença pró-inflamatória, doença autoinflamatória, perdão. Pode acometer vários sistemas. Então, por exemplo, na pele, você pode ter um quadro de urticária. Pode haver também a formação de pústulas, né? Ou seja, lesões pustulosas com pus, mas são lesões assépticas, são lesões que não têm uma bactéria, por assim dizer, ali naquele local. E na biópsia, né, na pele, a gente acaba encontrando alguns tipos de achado. Então a gente acaba encontrando um infiltrado neutrofílico e também com sinais sugestivos de inflamação dos vasos, de vasculite, inclusive com o aparecimento de pequenos infartos naquela região. Um outro sistema também que é muito acometido é o trato gastrointestinal, ou seja, o estômago, o intestino, tudo aquilo que faz parte do trato gastrointestinal. Então, pode haver muita diarreia, pode haver um processo de inflamação intestinal, doença inflamatória intestinal. E quando a gente vai fazer as endoscopias, tanto a endoscopia baixa quanto a alta, né, a colonoscopia como a endoscopia alta, a gente não encontra assim, sinais, por assim dizer, sugestivos de inflamação importante. Acaba havendo também um acometimento do fígado, então pode haver uma hepatite com alteração das chamadas transaminases. Um outro lugar também que é muito acometido, um outro sistema, é o sistema cardiovascular, então pode haver cardiopatias, né, inflamação, por assim dizer, do coração, incluindo até como achado o derrame cavitário. Você pode ter um derrame cardíaco, produção de líquido naquela região. E outra situação também é a inflamação das meninges, a meningite. E essa meningite pode ser até confundida com infecções como causadas pela toxoplasmose, citomegalovírus, a mononucleose e até o herpes. Então, os achados radiológicos são achados sugestivos desses tipos de infecção, porque a gente acaba encontrando calcificações no parênquima cerebral. E outra situação também são dores articulares que nós encontramos em pacientes que têm esse tipo de problema de doenças autoinflamatórias, mas que são dores articulares sem causar artrite, sem causar, por assim dizer, inflamação das articulações. O sistema hematopoético também é algo que é acometido, então acaba havendo um aumento dos gânglios, um aumento dos linfonodos, principalmente na região cervical. E quando você vai avaliar, você pede uma biópsia do lugar, na biópsia encontra-se uma ativação macrofágica, né? Um achado de ativação macrofágica, de macrófagos, e também a formação de amiloidose. Então, os exames laboratoriais, para a gente, de certa forma, tentar corroborar no diagnóstico das doenças autoinflamatórias, a gente acaba tendo uma alteração no hemograma, né? Pode haver um desvio para a esquerda, pode haver uma linfocitose, mas principalmente o PCR e o VHS, eles vêm alterados. Proteína C reativa e a velocidade de hemossedimentação. Só que esse PCR e esse VHS, eles só aumentam em intercrises, né? Ou seja, durante a crise ele aumenta e intercrises eles normalizam. Não há aquela alteração constante e contínua, né? Perene, dos níveis de marcadores de inflamação. A presença de anemia é algo que pode ser encontrado, mas não é um achado específico que vai nos dizer e vai nos corroborar com bastante substancialidade a questão da doença autoinflamatória. E a neutrofilia, ou seja, o aumento dos neutrófilos no hemograma, isso também é algo que pode ser encontrado também. A detecção de receptores de célula T alfa e beta é algo que pode ser avaliado, né? Não é fácil fazer isso, mas é uma possibilidade de avaliação. E principalmente em síndromes imunodesregulatórias, como o ALPS, né? Então, quando você tem essa alteração dos receptores de células T alfa e beta, a gente consegue ter uma suspeita maior para síndrome ALPS, que é uma síndrome imunodesregulatória.
Agora, certamente, o teste genético seria uma opção, principalmente quando você pede o teste genético, o painel genético para doenças autoinflamatórias, erros inatos da imunidade e febres periódicas. Mesmo se o sequenciamento genético, por exemplo, você pede o painel genético, ele vem negativo, você faz o sequenciamento genético, teste do exoma e outro tipo de sequenciamento genético, porque o exoma é a avaliação do exon, né? Mas no material genético você tem o exon e o intron. O exon é a porção de leitura e o intron é a porção de suspensão da leitura. Quando você faz o sequenciamento genético mais amplo, você não faz somente a avaliação do exon, você também avalia uma coisa mais completa. Mas mesmo assim, mesmo que você chegue na última fase e o teste do exoma ou do sequenciamento genético vierem negativos, isso também não descarta a possibilidade de doença autoinflamatória, que tem muitas doenças autoinflamatórias que ainda não conseguem ser detectadas pelo teste genético. Então, eu espero ter te ajudado, fiz um pequeno resumo, é uma maneira que você teria de começar a investigar a possibilidade de doenças autoinflamatórias. Nós temos uma playlist só sobre isso, você pode visitar e ver os diversos tipos de doenças autoinflamatórias. Muito obrigado pela sua pergunta.